Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Losnak, aqui eu estou aqui no TC na parte de fundos imobiliários e hoje a gente vai conversar com o Alexandre ainda da Red Investments. Então, Alexandre, obrigado pela tua vinda. Se puder falar um pouco, acho que assim, um pouco de você, né? A gente já falou um pouco também com o pessoal da Red antes, mas falar um pouco acho que de você, né? E também acho que o principal fundo que a gente vai tocar hoje é o HGBS, né? Há quanto tempo você está vivendo, né, o HGBS, né? Legal, tudo bem, Losnak? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, um prazer poder comunicar com a sua audiência, especialmente falando de fundos imobiliários e do Brasil Shopping, que é quase que um filho, né? A gente está com esse negócio há muito tempo e realmente tem um envolvimento grande. Eu sou engenheiro por formação, eu sou Alexandre Machado, sou engenheiro civil por formação, fiz Poli, depois eu fiz MBA em Finanças no INSPER, e eu comecei em 2003 na Red Grifo ainda, eu fui contratado para dar início à área imobiliária lá. Na época nós tínhamos um desafio enorme, porque a Red Grifo naquela ocasião, ela era reconhecida pelos clientes, tinha uma boa reputação, mas eles nos viam como uma casa de performance, era uma casa que tinha ali, se apoiava muito no Fundo Verde, Luiz Stuberger, a gente já tinha um private relevante, era o segundo maior independente, primeiro ou segundo maior independente. A Asset também tinha bastante volume e muita performance. Então a gente tinha o desafio de montar uma área imobiliária com produtos que entregassem performance, porque a gente tinha aí um benchmark bastante arrojado, e num momento em que o juro era bastante alto, bastante elevado, a gente começou fazendo incorporação residencial. Foi aí que a gente encontrou um caminho para buscar mais retornos, obviamente tem mais riscos também, né? E montamos o nosso primeiro fundo em 2003. Era um fundo que, para os números de hoje, ele são números que não são tão relevantes, mas para a época era bastante significativo. Tanto que a gente, naquela época que não tinha acesso ao mercado de capitais, quase pouquíssimos incorporadores acessavam bolsa, a gente conseguiu navegar bem, conseguiu escolher bons projetos. O fundo que tinha prazo... Em 2007 ali, né? Foi 2006, 2007 começou a ter aquela onda de IPO, né? Que os incorporadores chegaram aí, quase 20 empresas abrindo capital. Mas até então, a gente estruturou no veículo FIP, inclusive foi o primeiro FIP brasileiro. A gente estava desenhando o modelo quando a CVM criou esse instrumento que serviu bem, atendeu bem, uma vez que a incorporação residencial ela se desenvolve em SPS. Então, é um FIP, é um Private Equity imobiliário, né? E assim, na época, ter funding para esse tipo de projeto era algo super diferenciado. E do nosso lado, como era o primeiro produto, não podíamos errar, né? Porque senão nós provavelmente não estaríamos aqui hoje. A gente tinha um modelo que era muito conservador. Assim, a gente, na ocasião, desenvolveu primeiro uma parceria com a Brazilian Capital, que já tinha uma bagagem ali, profissionais que vinham já com um histórico grande, e juntos a gente montou um modelo que mitigava boa parte dos riscos da incorporação. Eu andava no corredor, eles até brincavam, o mitigador aí, mitigador, porque a gente no discurso para vender o produto para os clientes, a gente tinha que ficar falando de como a gente mitigava os principais riscos da incorporação. E assim foi, a gente montou o primeiro fundo, investimos na época em 5 SPS, funcionou super bem, a gente conseguiu atender o retorno almejado, que na época era IGPM mais 20% ao ano nos projetos investidos. Mas também na época que o juro estava ali acima de 18, 20, tudo bem que hoje a gente não está tão longe, mas enfim, padrões elevados. E aí funcionou bem esse primeiro produto, a gente fez um segundo também, acho que a única diferença é que o escopo, que originalmente era só São Paulo e Rio, a gente já percebendo aí algum movimento de incorporador, a gente entendeu que tinha que abrir um pouco mais, e aí a gente abriu para o Brasil todo, a gente chegou a fazer alguns projetos fora aí desse eixo São Paulo e Rio, mas aí veio essa onda imensa de IPO, muita liquidez, o mercado foi inundado aí por liquidez, e aí os projetos ficaram escassos e o dinheiro tinha de sobra. Então a gente entendeu que era um momento de mudar um pouco a estratégia, né? Não fazia muito sentido competir com esse grande volume de liquidez que existia para o setor, e, ao mesmo tempo que, na nossa perspectiva, tinha já sinais de queda de juros, estabilidade, que é o que começa a fazer sentido para ativos de renda. E nós que tínhamos como objetivo atender demanda de cliente private, o nosso foco, a área nasceu para atender demanda desse cliente. A gente viu em 2005, veio a lei que trouxe o benefício tributário para o fundo imobiliário para pessoas físicas. Então isso para a gente se tornou um diferencial, e aí nós começamos a olhar para fundo imobiliário com mais atenção e fizemos o nosso primeiro fundo em 2006, que foi o HGBS. Então é por isso que eu brinquei, falei, gostou de falar, é o primeiro fundo imobiliário que nós desenvolvemos lá, e ele trouxe, assim como o FIP tinha trazido, uma série de inovações
eu diria, para a indústria imobiliária. Quer dizer, fundo imobiliário já existia naquele momento, era muito pequeno, muito incipiente. A grande maioria dos fundos eles eram criados para dar saída a um grande investidor e eram fundos monoativos, tanto que a maioria deles levava o nome do próprio ativo, né? E teve casos que deram muito certo, casos que não deram certo, mas claramente ele era utilizado como veículo de saída de forma pulverizada, no momento em que os fundos de pensão tinham deixado de comprar ativos imobiliários, que eram os grandes compradores até então. E a gente, quando montou a HGBS, a gente quis fazer algo para atender demanda, interesse do nosso cotista. Eu não queria dar saída para ativo de nenhum desenvolvedor, tanto que a gente, tanto no FIP quanto nos fundos imobiliários, a gente nunca teve vínculo prévio com nenhum incorporador, nenhum desenvolvedor. Era uma gestão independente e que a gente se apoiou num modelo. Então, também foi o primeiro fundo que nasceu, a gente brincava, era um fundo genérico. Ele nasceu sem ter nenhum ativo identificado. Os clientes... Cheque em branco quase. Cheque em branco. O cliente acreditou na tese. Nós tínhamos aí um pouco de histórico, acho que os FIPs estavam indo bem, isso ajudou, chancelou, embora o histórico era de 2 anos e meio aí de operação, mas os clientes confiaram, nos deram esse cheque e a gente então estruturou o primeiro fundo imobiliário com mandato, com gestão ativa, que delimitou um escopo de atuação, né? Então tem lá algumas regrinhas, o fundo só pode comprar shopping já em operação, com pelo menos 15 mil metros de ABL, com gestão profissional, enfim. Então a gente fez lá uma cartilha. O escopo, curiosamente, até em linha com o nome, é um escopo aberto geograficamente, então é um fundo que, em teoria, a política de investimentos permite investimentos no Brasil todo. Mas de uns tempos para cá a gente vem focando muito Sudeste, principalmente São Paulo. Acho que a gente pode explorar um pouco mais isso depois. E hoje o fundo está aí bastante focado nessa região. Mas ele começou pequeno e foi crescendo. O fundo já teve 8 emissões e, portanto, tem um histórico aí muito longo, já um track record bastante interessante. Se a gente comparar, isso é legal, porque o nosso mercado, não só de shopping, né, mas imobiliário de um modo geral, ele tem ciclos bem definidos, né? Acho que além dos ciclos imobiliários, a gente passa por ciclos macroeconômicos. Acho que no Brasil a gente está acostumado a viver uma montanha-russa aí, né? E o legal é que esse fundo nos dá a oportunidade de olhar um histórico mais longo, um track record que vem desde 2006 e bastante positivo, bastante satisfatório. A gente vive num país em que o juro é alto estruturalmente, embora a gente tenha tido uma fase de juros exageradamente baixo, talvez, mas é uma fase pequena dentro desse horizonte. E quando a gente olha o histórico, a gente vê que a gente performa, mesmo num ativo de renda, um ativo que tem um viés mais conservador. Essa já era uma premissa inicial do Brasil Shopping. Até na escolha dos ativos, a gente procura levar isso em consideração. Acho que tem uma questão de alavancagem, por exemplo. Não que a gente não goste, a gente não tem nada contra, a gente sempre analisa, mas a gente até hoje não conseguiu enxergar, vamos dizer, situações que justificassem. Por isso que o fundo hoje é zero alavancado, o que nos dá uma certa tranquilidade em momentos como o atual, né? Mas a gente tem uma performance que contra o CDI é 250%, assim, desde o início. É bastante expressiva, assim, né? Obviamente tem o benefício tributário que ajuda também. Então, um pouco da história é essa, né? Falando um pouco de mim, misturando já com a área. E aí, depois do Red Grifo, aí também resumindo, acho que muita gente conhece, a gente veio desenvolvendo outros produtos. O segundo fundo que nós fizemos, imobiliário, foi o HGRE, depois veio o HGLG. Então, a gente foi segmentando. Essa era uma premissa também. Vamos criar fundos, cada um voltado para o seu segmento. A gente tinha clientes na época, eu falei que os produtos eram criados pensando nos clientes que nós tínhamos na Red Grifo, no Private. Acho que tem um lado que a gente desenvolveu muito essa plataforma Private, acho que nós somos pioneiros nisso também, quer dizer, em trazer cultura. A grande dificuldade era conseguir convencer os clientes a trocar a escritura por cota. Era algo assim, hoje parece... Mais simples, sim. Mais simples, mas na época era bastante desafiador. Mas a gente tinha cliente que, tinha cliente incorporador, tinha cliente que tinha já na física muita escritura de lajes corporativas. Então esse cara não se interessava pelo fundo de lajes, mas shopping era algo que talvez ele não acessasse, então tinha um apelo maior. Tinha outros que vinham de famílias que tinham shopping em algum lugar, então não queriam concentrar nesse segmento, e aí lajes corporativas ou logística eram segmentos que faziam sentido, e por isso que a gente segmentou, criou aí o HGCR, enfim, a gente deu origem a uma série de fundos que são esses de portfólio, né, cada um no seu segmento específico. Aí tem a história de que o Credi veio, comprou a Red Grifo, eles não tinham uma área imobiliária, então a gente foi incorporado ali, continuamos o trabalho.
Até que em 2017, aí liderados pelo André Freitas, né? O André Freitas que tinha sido um dos fundadores lá da Red Grifo, que acompanhava a nossa área já desde o início, ele promoveu esse movimento, incentivou e acho que eu, que era o sócio mais, o executivo ali mais antigo desde o início, junto com o João Toasa, o Mauro Darujo e a Cecília, a gente decidiu sair do Credi para montar a Red como sócios fundadores. E, para nossa grata surpresa, quase que todo o time, posteriormente, optou por nos acompanhar. Então, a gente conseguiu manter esse time que já atuava juntos há muito tempo e por isso que a Red, apesar de ter aí 6 anos de vida, a gente conseguiu ter um crescimento rápido, aí, porque era uma equipe que já estava azeitada ali, já trabalhava juntos e tal. Então, acho que um pouco da história, tentando resumir, uma história longa aí, já misturando um pouco também com a minha. Mas certo. E acho que assim, falando um pouco do HGBS, assim, acho que a gente, sei lá, acho que tem sempre esse desafio, né? Realmente o fundo, né, começa, sei lá, acho que pequeno, tem poucos ativos, né? Hoje realmente já está bem, né, diversificado ali. Acho que se puder comentar um pouco, assim, acho que assim, o fundo hoje, né, assim, está muito grande, né? E tem essa discussão, assim, de que quais ativos realmente acrescentam, né, realmente para o portfólio do fundo, né? E quais realmente você acha que não acrescentam tanto, né? Acho que a gente viu lá atrás, né, a BR Malls ali, acho que falou assim, pô, quem, sei lá, somando tudo, né, quem faz até 70% do MNOI, eu vou, né, levar a sério, né, os outros aí eu vou tentar desinvestir, porque realmente o trabalho não compensa, né, o resultado ali. E assim, olhando para o portfólio de vocês, realmente tem alguns ativos que são muito pequenos, né? Então, assim, acho que vai ter, né, provavelmente, sei lá, o CAD, né, obrigando, né, sei lá, a BR Malls, né, junto com a Aliança, né, que já fundiu com a Sonai também, desinvestir alguns ativos, né, assim, a gente, sei lá, a gente via o Ankara ali fazendo parceria com o Visca ali, então, assim, acho que, qual que é a cabeça sua, assim, né, Alexandre, assim, acho que olhando para frente, assim, do HGBS, né, assim, como que você pensa em crescer, né, e olhando, assim, para o fundo, assim, se você acha que é possível fazer, né, algum desinvestimento, ou tem que esperar, sei lá, os juros cair para realmente ter um comprador potencial para você, assim? Olha, interessante essa pergunta. Eu acho que hoje a gente tem 17 ativos. Acho que para responder ela é importante eu dar uma contextualizada, porque as situações são diferentes aí, a depender do ativo. Nós temos hoje 17 posições. A maior parte delas são posições diretas, que é aquela que o fundo tem a escritura do imóvel. A gente tem também 4 posições que são indiretas, ou seja, a gente participa de um determinado shopping através de cotas de fundos imobiliários e, portanto, existe esse layer, né? A gente tem normalmente acesso às mesmas informações que o mercado tem, a gente não participa tão ativamente ali do dia a dia do shopping. E acho que dentro desse contexto, né, nos ativos diretos, a gente tem posições de controle ou posições que nós somos minoritários. Nas que nós somos minoritários, você tem situações em que você é minoritário de um controlador que domina as decisões, evidentemente, exceto aquelas que ele é conflitado. Mas o dia a dia a gente meio que acompanha, chancela. Em geral, a gente tem bons parceiros e eles respeitam muito a nossa posição. São pessoas que não são empresas que não querem passar por cima ali só considerando o mandato deles, mas gostam de ouvir e se tem alguma divergência a gente procura aprofundar e ter um convencimento. Então acho que é muito boa essa relação, mas no final do dia, nessas situações, a decisão final é sempre do controlador. Tem situações que a gente é minoritário, mas que não tem a figura de um controlador. Então, tem que ter uma composição obrigatoriamente para que determinadas decisões sejam implementadas. Então, assim, acho que essa é uma primeira visão do fundo, é importante colocar isso, né? Uma segunda questão é que, como eu disse no início, a gente, embora o escopo do fundo formal seja de atuação no Brasil todo, a gente tem uma predileção para a região sudeste, especialmente São Paulo. Acho que isso por si só já responde primeiro a questão de como é que a gente olha novos ativos. Quer dizer, evidentemente que a gente procura olhar tudo que aparece, mas tem determinadas regiões que te entende que não faz sentido, não é nem uma questão do dia ser bom ou não. A gente sabe que o mercado é competitivo, quer dizer, não vai aparecer nenhuma situação muito graça, boa, né? de graça. E aí, pensando estrategicamente, a gente procura dar mais atenção para aqueles ativos, especialmente os que estão em São Paulo. Se desfazer de posições pequenas, acho que sim, pode ser. Acho que tem situações em que o ativo, a gente tem alguma coisa na carteira que não está 100% alinhado com essa estratégia. Quer dizer, embora 90%, quase 90% dos nossos shoppings estejam no estado de São Paulo,
acho que esse é um dado interessante, eu não sei se as pessoas têm essa percepção, mas 50% da nossa carteira está na cidade de São Paulo, né? E eu chamo a atenção porque eu vou explorar um pouco do porquê dessa estratégia que a gente desenhou. E aí você tem posições eventualmente pequenas, que estão fora desse eixo, que olhando para o longo prazo, estrategicamente, talvez não esteja tão aderente, não faça tanto sentido. Também não tem uma premência para venda. Acho que a questão de momento de mercado ela é muito determinante. De fato, a gente está no momento de juros altos, escassez de liquidez. Os próprios fundos imobiliários, que poderiam ser potenciais compradores, hoje estão numa situação mais limitada de caixa. Então, obviamente, isso daí limita e tira um pouco do apetite para eventuais saídas. O que não quer dizer que é algo impossível. A gente está sempre olhando, como eu disse, a gente tem olhado oportunidades. Eventualmente, no relativo, pode ser algo que faça sentido. É óbvio que é mais difícil, que você não vai sair com um mandato de venda aí sem ter uma outra ponta que justifique esse relativo que eu comentei, mas é algo que, enfim, está no radar. A gente não tem ainda uma atuação ativa pelo momento. Acho que macroeconômico está, embora os shoppings tenham se recuperado muito bem da pandemia, o juro alto atrapalha, a falta de liquidez atrapalha a venda, né? Então, acho que essa é uma questão. Em relação às aquisições, acho que a gente está aí de olho, em contato, se fizer sentido. Acho que a gente teve um movimento recente aí do Jardim Sul, né, que a gente convocou assim, a gente fez o Brasil Shopping fez uma proposta para o JRDM, oferecendo um valor pelos 40% do shopping que aquele fundo detém. Essa proposta foi apreciada por uma assembleia que, obviamente, a gente não pôde votar, né? Mas os demais cotistas entenderam que fazia sentido e aprovaram a venda. A gente colocou também que a venda seria seguida da transferência do fundo, ou a aprovação da venda seria seguida da transferência do fundo para a rede, para que a gente pudesse promover esse processo, que não é um processo tão simples, né? Aqui, no caso, envolve diligência, envolve direito de preferência, envolve CAD. A gente acha que pode ser feito aí com mais profundidade. A gente tem mais motivação para seguir com isso do que o antigo administrador, que vai ver o fundo sendo extinto, né? Vamos dizer, é uma situação que a gente já viveu no Terra, por exemplo. O Red AAA, ele incorporou o Terra num movimento muito parecido. A gente provocou a Assembleia, fez a proposta, provocou a Assembleia aprovou a venda do ativo, mas com a prévia transferência do fundo para a rede, para que nós pudéssemos conduzir não só o processo de venda em si, de incorporação, como a própria liquidação do fundo posterior. E aí tem um trabalho de entender o custo médio dos cotistas, né? Ter uma responsabilidade fiscal aí. Então, derrubar o CNPJ. Isso tudo a gente, enfim, não vai deixar esse trabalho para o administrador anterior conduzir, a gente prefere a gente mesmo. Mas é um exemplo, é um ativo que, né, para falar aí do Jardim Sul, acho que primeiro uma questão importante, é uma estratégia que a gente começou a desenhar há muito tempo. A gente tem hoje quase metade das cotas daquele fundo, até com um custo médio interessante. É um fundo que tem pouca liquidez, então também foi um trabalho aí de anos para que essa posição fosse mantida, fosse construída. Mas a gente entende que esse ativo ele agrega na nossa carteira, não só por estar alinhado com essa estratégia regional, como também ele é um ativo que ele vai melhorar. É um ativo muito bom, muito consolidado, com um mix sensacional. Acho que ele já viveu a experiência de ter um competidor em frente, que já foi superada, e ele conseguiu conduzir bem, assim, saiu fortalecido desse movimento. É um shopping que vende bem, o NOI por metro quadrado é significativo. Então, na nossa visão, pela qualidade do ativo, ele agrega, ele melhora a qualidade média do nosso portfólio. Então, daí a nossa motivação, né? Então, acho que isso também responde um pouco de como é que a gente lida com oportunidades eventuais que possam surgir, quer seja aí da aliança com a BR Malls, quer sejam outras que porventura venham a aparecer. Se você puder comentar um pouco também, assim, que você comentou, né, realmente ativo na frente, assim, muita gente discute, né, assim, acho que o desafio do Goiabeiras, né, quando a BR Malls também botou um ativo lá, né, e também comentar, acho que comparar, né, o West Plaza com o Brubon também, que não é no mesmo quarteirão, mas, assim, quase bem no mesmo próximo, quarteirão, acho que assim, 3 quarteirões. Não, legal, acho que até primeiro eu vou começar, acho que dando continuidade ao que a gente falou dessa estratégia, se você me permite, um pouco dessa estratégia nossa de focar em São Paulo, acho que tem 3 pilares principais que foi um pouco de uma visão que a gente teve, de uma predileção que a gente teve, nada contra, acho que é uma questão de escolha, mas a gente gosta de reforçar isso, porque o investidor, quando vai escolher o ativo, é legal ele saber, até para saber o quanto ele vai direcionar para um fundo, para outro, então é legal ele entender bem isso.
e poder tomar as decisões. Basicamente, essa estratégia está pautada em 3 pilares. Acho que o primeiro deles é que a gente gosta de estar próximo dos ativos. Isso para a gente é muito importante. Eu disse que a gente tem ativos que a gente tem o controle. Nesses, mais ainda, quer dizer, a gente participa das decisões de contratação de novos lojistas, concessão de descontos. É importante a gente entender, respirar a dinâmica do shopping para poder tomar a decisão correta, né? E nesse caso, quando a gente é controlador, a nossa decisão é a que prevalece. Então, acho que esse é um ponto. E tendo os ativos próximos, a gente consegue visitar o ativo, muitas vezes 2 ativos no mesmo dia, você consegue ter isso muito próximo. Essa é uma característica nossa que a gente procura ter em todos os ativos, mais ainda naqueles que a gente tem controle. Tem uma segunda questão que eu acho que é muito importante, e aí acho que o Goiabeiras, você tocou o caso do Goiabeiras, acho que é um bom exemplo para mostrar a importância dessa estratégia. Acho que para shopping, uma das piores coisas que pode ter é competição. Né? Não só para shopping, acho que qualquer ativo imobiliário, né? Alguns sofrem menos, talvez com competição, a depender do segmento, mas outros são muito fortemente impactados. Então, o que sofre mesmo? Você está numa região de escritório que está crescendo, você vai montar um escritório aqui na Faria Lima, os demais não vão sentir, né? Não vai ter impacto. Pelo contrário, às vezes tem uma complementação de tornar, no sentido de tornar aquela área um vetor e que se torna mais atrativo para as empresas. Então, é um segmento que talvez sofra menos com competição. Agora, você pega um hotel, por exemplo, você tem um hotel, monta um outro do lado, você já vai dividir a demanda que você tem ali. E shopping é a mesma coisa. Shopping sofre muito a competição, especialmente de outros ativos que porventura venham a se instalar muito próximo daquele seu shopping. Estar em São Paulo nos dá uma certa proteção nesse sentido. Acho que esse é um pilar importante, porque primeiro que é muito difícil conseguir comprar terreno em São Paulo. Assim, já é difícil encontrar um terreno grande o suficiente para fazer um shopping. Se eventualmente você encontra um terreno, você vai competir com uma indústria imobiliária fortíssima. A gente passou pela pandemia, viu os ativos aí, não só imobiliários, vários deles perdendo valor. E os terrenos, dado a dinâmica imobiliária, conseguiram até aumentar valor, né? Então, é difícil comprar terreno em São Paulo. E tem uma questão de lei de zoneamento, que para terrenos grandes tem que fazer doação. É muito difícil viabilizar um shopping em São Paulo. Então, quer dizer, estar nessa região naturalmente te traz uma barreira de entrada, te traz uma proteção. E aí o Goiabeiras é um bom exemplo. O Goiabeiras ele tem alguns problemas, certamente o principal dele é que a 1 quilômetro o Goiabeiras ele era conhecido como Iguatemi de Cuiabá. Ele está no melhor bairro da cidade, é um ativo premium, de qualidade, assim, marcas, um mix desejado por qualquer shopping, muito bem localizado. E ele sentiu o impacto desse concorrente que é gigante, 3 vezes o tamanho dele, desenvolvido por uma empresa muito parruda, com muito história, com muito capital, né? Não que tenha sido fácil a vida da BR Malls lá, mas o shopping sentiu, né? Talvez em São Paulo nós tivéssemos mais dificuldade em ter uma situação como essa, porque... E aí o West Plaza, que passou por isso, né? Muito embora isso já tenha acontecido há bastante tempo, já teve uma consolidação, e a gente entrou no West Plaza em 2020, 19 para 20, que a gente adquiriu A gente já fazia a gestão do fundo imobiliário que tinha 30% do ativo, do SHDP. E aí a gente comprou, lá era uma situação em que o fundo imobiliário tinha 30%, você tinha 2 outros sócios que tinham o restante. Ninguém tinha um controle, era a Brookfield e a Allianz. E eles tinham visões divergentes em relação ao que fazer com aquele ativo, né? Quase pensando em estratégia futura e tal. E o que a gente percebeu ali? Embora você tenha um Bourbon, que é um ativo excelente ali na região, muito bom, já consolidado e já quase que totalmente explorado, você quase não tem área vaga ali, também não tem expansão, né? É muito difícil fazer expansão ali. Você está numa situação em que o entorno se desenvolve muito. Saiu uma reportagem aí recentemente que aquele bairro é o bairro que mais teve lançamento em São Paulo. Então, é uma região que, do ponto de vista residencial, mesmo com pandemia, ela vem crescendo bastante. Você tem uma região já bastante adensada, com nível de renda per capita desejo aí para a maioria dos shoppings, quer dizer, você tem um ambiente super favorável, você tem também um vetor de desenvolvimento de escritórios que é muito forte, acho que na pandemia esse sentiu, aumentou vacância, os lançamentos cessaram, mas é um vetor, em algum momento isso volta a se desenvolver, porque eles se fundamentam em elementos estruturais que você tem ali na região, principalmente questão do acesso, transporte público, que certamente vai permitir que isso continue, passado aí o
o problema, o susto da pandemia, à medida que esse segmento voltar a se desenvolver, certamente essa região vai crescer. E, por outro lado, o S Plaza, por questões estruturais, ele é um shopping antigo, ele é construído em 3 blocos, ele tem alguns desafios estruturais que você dificilmente muda, né? E teve a concorrência do Bourbon, ele foi sentindo, foi perdendo a adesão do público do entorno. Então, quando a gente percebeu isso, a gente viu uma situação em que o shopping, você vê pelas pesquisas, o shopping tem um nível de penetração ali no público primário, que é um público muito bom, adensado, com renda. O shopping captura quase nada disso, ele penetra menos do que 0,5% ali do público. Então você está ali com um mar de oportunidades no seu entorno, próximo de você, que é a melhor situação, mas você não se apropria disso. E dado que você não se apropria disso, como é que o shopping sobrevive? Ele vive desse público flutuante, que durante a semana é o público que frequenta os escritórios, e isso se desenvolveu muito nos últimos anos. Então você vai lá no almoço, por exemplo, é uma loucura, assim, aquela praça de alimentação. Antes da pandemia, a gente perdia vendas porque não conseguia atender aquele público. Você via gente comendo sentado nas escadas, assim, numa situação até que a gente viu isso como oportunidade. E você tem de final de semana um público que vem de transporte público. E foi isso que nos motivou. A gente comprou. Acho que até como havia não existia um controlador e uma divergência em relação ao que fazer com o shopping, acabou que alguns projetos foram desenvolvidos. Acho que tinham excelentes ideias ali para serem implementados e tentando capturar esse público primário, e que não saíam do papel, porque o fundo imobiliário tinha uma visão, a Brookfield tinha outra, a Allianz tinha outra, eles ficavam discutindo e não conseguiram sair do papel. Quando a gente adquiriu, a gente conseguiu consolidar tudo. Então a gente venceu essa primeira barreira de governança. Hoje, óbvio que a gente procura acertar, a gente pode acertar ou errar, mas a gente consegue tirar do papel alguns dos projetos. Acho que isso é legal. Mais do que isso, a gente consegue fazer isso com a visão do fundo imobiliário, que tem uma visão diferente, né? Enquanto a gente tem uma preocupação grande com renda, por exemplo, e, portanto, os investimentos que o fundo faz, ele tem sempre essa preocupação, esse compromisso em trazer algum retorno em renda para esse investimento. Uma Allianz, por exemplo, ela tem uma visão de TIR, talvez ele quisesse posicionar com uma outra visão distinta da de um fundo imobiliário. E aí a gente identificou lá, hoje a gente já mapeou 16 projetos que a gente pretende implementar, alguns mais no curto prazo, outros mais no longo prazo, e a pandemia que segurou isso, infelizmente. A pandemia não só segurou isso, como também impactou muito esse público flutuante que eu falei, da nossa carteira, tirando Goiabeiras, que a gente pode até discutir um pouco mais. O S Plaza foi o ativo que mais sentiu os efeitos aí da pandemia, não recuperou totalmente, embora o fluxo venha aumentando, mas os escritórios esvaziaram, era ele que dava público, que dava fluxo para o shopping. Então, ali o que a gente fez, né, já entrando aí nesse ativo, né, a gente procurou, a vacância aumentou muito, porque você perdeu fluxo, perdeu vendas, né, nesse foi um contexto. A gente brinca que na pandemia os ativos deram um passo para trás, alguns deram 2, os que eram mais frágeis, como é o caso do S Plaza, deu 2 passos para trás, então ele recuperou 1, ele ainda tem muita coisa para recuperar. O que a gente fez foi reduzir custo ali, que era o que a gente podia fazer, a gente mudou bastante coisa, inclusive o administrador do shopping, a gente conseguiu, através da redução de custo, entregar um NOI maior que o de 19. Acho que quando você pega os números do relatório, tem até um disclosure lá que em 19 a gente teve uma receita não recorrente que distorce um pouco essa comparação. Mas se você tirar essa receita não recorrente, que curiosamente foi uma ação judicial que a gente ganhou das Americanas, 1,4 milhão mais ou menos que o shopping se apropriou aí por conta dessa decisão judicial, tirando isso da base, que é não recorrente, você vai ver que 2022 o NOI teve crescimento em relação a 2019, mesmo tendo uma vacância maior que o dobro da que ele tinha inicialmente. Foi o que deu para fazer. Agora, para o longo prazo, a gente tem aí os projetos que vão sendo implementados e sempre aí, obviamente, com essa visão de que o fundo imobiliário tem as suas particularidades e a gente tem que respeitar isso, né? Bom, quer falar um pouco do Goiabeiras? Eu falei que tem o efeito principal ali do competidor. Isso traz um impacto muito forte no shopping, mas é um shopping que funcionava muito bem, teve uma expansão que dobrou ele de tamanho. E desde que essa expansão foi inaugurada, ele nunca maturou por completo. Ele sempre teve uma vacância ali na casa de 15%. Então, ela nunca foi madura o suficiente. Shopping que não está 100% maduro, quando vem um concorrente ou quando vem a pandemia, por exemplo, ele sente mais. E é o que aconteceu no Goiabeiras. O que a gente está tentando... Lá também a gente substituiu o administrador. Ponto em que você puder explicar assim, acho que, Alexandre, quando você pega um shopping assim, né,
você pega aqui o Vila Olímpica aqui da Multiplan, né? Esse já começou, entre aspas, né, sem expansão, porque já começou, né? Assim, acho que... E aí realmente teve esse estresse da pandemia lá, ele teve uma vacância muito grande que estava tentando endereçar agora, assim, acho que... E outros ativos, né, como você comentou até, né, realmente, a Goiabeira era expansível, né? E se pudesse que falar pra gente, assim, acho que o quão fácil é tomar a decisão de expandir ou não o shopping, né? Acho que obviamente, né, assim, acho que, sei lá, né, quando tá uma fila gigante, né, para entrar, sei lá, a vacância tá abaixo de há um tempão, assim, se puder comentar um pouco, assim, essa dinâmica da expansão, né, e, assim, sei lá, acho que o Parque Dom Pedro, né, acho que foi uma expansão que, assim, acho que deu certo, né, acho que, assim, se puder também comentar, acho que essas teses, né, acho que, como que a gente consegue ver, né, assim, acho que o ativo crescendo, né, entre aspas, né, acho que, assim, organicamente, né. Acho que esse é um movimento interessante de novo, a gente sempre olha um pouco com o chapéu de fundo imobiliário. Então, é difícil a gente... Obviamente, tem situações que você não tem a decisão final, como eu comentei. Mas naqueles ativos que a gente tem o poder de decisão ou consegue influenciar, obviamente a gente enxerga a expansão, quando ela tem espaço para acontecer, como muito positiva. Porque você vai ter que investir numa obra, na construção de um ABL novo, mas em cima de um terreno que já está pago, sem precisar fazer grandes campanhas de marketing, porque o shopping já é conhecido, sem correr o risco de uma vacância muito forte. Porque, bem ou mal, você já tem ali uma massa crítica e você, em situações saudáveis, você só segue com a expansão se você tiver já um nível de vacância muito baixo e uma fila de potenciais novos ocupantes, então o risco de você desenvolver aquilo e não conseguir ocupar ele é muito menor. Ou seja, a relação risco-retorno para a expansão, em teoria, ela é muito positiva, né? Então, o que a gente prefere fazer? Sempre que a gente puder, por exemplo, você tem um shopping, eu citei o exemplo do Goiabeiras, que ele teve uma expansão que dobrou ele de tamanho. Isso é algo que a gente não gosta de fazer. Essa expansão aconteceu antes do fundo efetivamente ingressar no negócio. Mas para os ativos que estão correntes, e a gente tem uma situação, e até interessante, a gente hoje tem um nível de vacância no Brasil Shopping muito pequeno. Quando você vê o relatório, você está lá, em média, acho que é 5,6%, mas muito impactado por esses dois ativos que têm vacância elevada, que é o Goiabeiras, que a gente está falando, apesar de que ele pesa muito pouco, o Goiabeiras hoje representa muito pouco na nossa carteira, mas você tem o West Plaza, que, como eu disse, ele tem 11% de vacância hoje, é bastante elevado, a gente está com planos aí para reduzir isso, mas é desafiador, e isso acaba puxando a vacância média do Brasil Shopping para cima. Se a gente expurgar esses dois ativos para o restante da carteira, para os outros 15 ativos, a gente tem uma média aí de 2,6% de vacância. É uma vacância que é bem inferior àquela que a Brassi, é metade do que a Brassi aponta para níveis Sudeste, Brasil. E para alguns shoppings, né, 2,6% é a média. Você tem aí muitos shoppings com 5%, 4%, 5%, que é uma vacância bem saudável, mas você tem muitos shoppings também que estão no nível de vacância de 1% ou até menos que isso. Aliás, alguns deles, isso é até muito curioso, eles hoje estão numa situação de ocupação historicamente alta. São shoppings que nunca tiveram a ocupação que possuem hoje. E aí tem inúmeros casos, né? Acho que o Tivoli é um exemplo, o São Bernardo. Nesses casos, você começa a olhar já, será que não vale a pena uma expansão, né? Porque com 1% de vacância, ou menos, eventualmente isso começa a atrapalhar um pouco na dinâmica do shopping, né? O shopping é um elemento muito ativo. Ele não é só um elemento de real estate que você vai lá e cobra aluguel. Ele tem que ter uma dinâmica, ele tem que acompanhar tendências, ele tem que se manter atrativo para que ele possa... O mix dele tem que ser ajustado. E quando você tem menos de 1% de vacância, eventualmente você identifica alguma operação que agregue, independente se ela vai pagar bem ou não, que isso é uma outra discussão, mas tem operações que agregam muito para esse mix e para a atratividade do shopping, que eventualmente com uma vacância muito baixa você tem mais dificuldade. Ou você não consegue, ou você fica mais limitado, né? Ou você acaba tendo que gastar mais para conseguir espaços, eventualmente comprar lojas de lojistas atuais. Essa é uma realidade. E que no pós-pandemia, surpreendentemente, a gente observa aí uma queda de vacância bastante expressiva, que para alguns ativos já nos levam a essa reflexão. O que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar uma expansão? A gente, em geral, começa a desenvolver projetos, que é algo que requer investimento aí pequeno,
mas vão te dando um norte, assim, de longo prazo, de como é que eu vou caminhar com esse shopping, independente da expansão ser agora no curto prazo ou mais no médio e longo prazo, né? E aí você começa a trabalhar esse trade-off. Pô, é melhor eu fazer um movimento de expansão, para poder absorver essas lojas e continuar crescendo. É melhor para essas situações específicas eu comprar um lojista, o ponto de determinados lojistas, ou fazer expansão muito pontual, né? A gente fez no Tivoli, a gente fez isso 3 vezes durante a pandemia. A gente precisou crescer o ABL do shopping para acomodar operações específicas. Não é que a gente aumentou o shopping, a gente criou o shell para as lojas, para essas 3 lojas que vieram novas. Então você começa a olhar esse tipo de coisa. Eu acho que para o momento atual, que a gente vive uma situação de juro elevado, uma situação macro um pouco mais instável, isso tende a postergar essa decisão de investimento. Fica meio criativo, né, com os girotas. Talvez seja melhor a gente gerenciar ali pontualmente as demandas dessas que eu mencionei do que seguir com um projeto de expansão. Mas sem prejuízo da gente trabalhar o desenvolvimento do projeto, estar com isso pronto. E a gente tem alguns casos aí. Acho que você falou do Dom Pedro. Dom Pedro é um shopping que, apesar de muito grande e apesar de estar passando atualmente por um processo de retrofit e que termina com uma pequena expansão, ele tem um master plan de crescimento ali bastante robusto e mais que isso, com desenvolvimento de verticalização do entorno. Então, é um projeto completo aí, com uma visão de longo prazo, mas que já virou uma realidade, já tem um master plan aprovado, tem uma série de burocracias que já foram superadas na prefeitura. Então, hoje já dá para dizer que é uma realidade. A gente tem outras situações de shoppings que tem projeto de expansão. Tivoli, Moca, São Bernardo, Praça da Moça, o próprio Novo Hamburgo, o eFashion em Novo Hamburgo, também é um shopping que tem potencial de desenvolvimento, de expansão. Então tem alguns ativos que tem, na maior parte a gente procura evoluir com os projetos, mas tomar a decisão no momento mais seguro, porque em geral isso requer investimento e o fundo imobiliário não pode ficar carregando investimentos sem retorno por muito tempo, isso tem que ser muito bem dosado. Né? E acho que outro ponto aí que a gente vê nas empresas listadas na Bolsa ali que alguns também têm projetos de laje corporativa, né, por exemplo. Uhum. A gente consegue ver, sei lá, acho que algum ativo do HGBS também. Isso ou você acha que, pela especificidade, por estar em São Paulo, acho que é um pouco mais difícil? Tem isso, realmente, em São Paulo, quer dizer, alguns ativos, infelizmente, a gente não tem potencial de crescimento. Para alguns ativos a gente tem, né? Eu citei aqui alguns deles, mas a gente entende que é melhor guardar esse potencial para o desenvolvimento do próprio shopping, né? Obviamente que você poder verticalizar o entorno, você traz uma dinâmica que só vai ajudar o shopping, tem muita sinergia. Mas acho que tem que tomar muito cuidado, assim, abrir mão de crescimento do shopping em si, que é o seu business principal, em detrimento a outros projetos, a não ser que você tenha potencial sobrando. É o caso do Dom Pedro, por exemplo, que eu citei. Você tem ali mais de 100 mil metros de potencial construtivo que você pode desenvolver, e o Master Plan ele considera projetos hospitalares, hotéis, enfim, tem uma série de projetos ali dentro do terreno do shopping, que é um terreno muito grande, tem muito potencial, e isso tudo sem abrir mão de espaço para o crescimento do próprio shopping. Então tem um plano de expansão que ele acomoda aí algumas etapas ainda, é uma situação mais confortável. No nosso caso, eu diria que a maior parte do potencial de expansão que a gente tem é para shopping mesmo, porque não é um potencial tão robusto ao ponto de você poder fazer as duas coisas em conjunto. Então, acho que isso muito pelo fato de estar em São Paulo, você tem uma realidade em que potencial construtivo custa muito, então você não tem sobrando ali, é um ativo muito limitado, né? Um bem muito escasso. E acho que, se puder comentar um pouco, Alexandre, assim, acho que como você está acompanhando, né? Acho que assim, olhando para 22, né? O custo de ocupação, né? A evolução do custo de ocupação do portfólio do HGBS ali, e como que você olha, né, esse custo de ocupação, né, vamos dizer assim, vis-a-vis, sei lá, acho que aumente o preço, né? A gente viu, sei lá, acho que a Multiplan, né, a Aliança Sonar ali sendo muito focal em crescer aluguel, né, acima da inflação, então, né, se a gente vai ter um aumento de preço ali real, e qual que é a cabeça de vocês ali, acho que para 23, né? Você acha que vocês conseguem também crescer acima da inflação? A gente vê realmente, né, acho que todos os varejistas, né, têm os números mágicos, né, de crescimento, de número de lojas ali. E a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, ele vai ter que realmente passar pelos shoppings ali. Então, acho que, como você falou, tem uma demanda, né, acho que assim, estrutural, né, do varejista aí para o shopping, né, porque ele consegue ganhar, né, mas, assim, lojas novas, né, facilmente ali. Mas também tem essa discussão que as margens não se recuperaram pré-pandemia ainda de maneira, assim, acho que robusta. Então, acho que, mas
parou de piorar, né? Acho que é um ponto positivo da minha visão. Então, acho que você puder comentar isso. Acho que, assim, o custo de ocupação e mais também, acho que tua visão para 23, né? Eu acho que, assim, é super assertiva essa informação. Parou de piorar. Na média, você vê, de fato, um crescimento de aluguéis um pouquinho superior ao crescimento de vendas, o que pressupõe ou induz aí a um entendimento de que a margem ficou apertada. Isso não é uma realidade necessariamente para todos os shoppings, quer dizer, aliás, essa diferença não é toda no aperto de margem, quer dizer, a gente teve de um lado, as vendas estão se recuperando bem, os aluguéis, até porque boa parte deles estão indexados, né, pelo menos a parte do aluguel mínimo, eles estão indexados e alguns em IGPM, que andou mais que IPCA, então se teve de fato um aumento de aluguel maior do que a inflação oficial, muitas vezes até inferior ao aumento de vendas. Mas a gente teve também, acho que vale destacar, que por conta da pandemia foi uma situação inesperada, muito preocupante no início, ninguém sabia exatamente a extensão desse problema e todo mundo correu para reduzir o máximo possível as despesas de condomínio. E aí, assim, a gente vê isso, por exemplo, é muito comum, né? A gente vê quando tem crise hídrica ou crise energética, as pessoas buscam soluções que muitas vezes, passado a crise, as soluções elas perduram. Então, assim, boa parte assim, da lição de casa que foi feita para reduzir condomínios em shopping, ela se mantém, ela se perpetua. Então, o lojista, eventualmente, teve um aumento de aluguel mais forte, mas, em contrapartida, ele teve uma redução de condomínio, o que acomoda bem. Então, assim, não dá para afirmar categoricamente que todo mundo perdeu margem. Eu acho que o que tem, e tem lojistas que a recuperação de vendas está muito positiva, tem lojistas que conseguiu recuperar vendas em níveis acima da inflação, inclusive. Então, esses caras vão permitir novos aumentos de aluguéis, se não vier pelo mínimo, porque a inflação agora também tem níveis menores, né? O aumento automático do aluguel mínimo ele vai ser menor, mas você tem um aluguel complementar, que para a lojista que está superando aí os níveis de venda, de certa forma o shopping captura parte desse aumento. Então, acho que isso é muito positivo. Tem ainda aqueles lojistas que não recuperaram vendas e que estão num nível de recuperação. Alguns não recuperaram nem em termos nominais, poucos. Alguns recuperaram, mas ainda não alcançaram a inflação, que tem uma pressão maior. A gente até hoje tem alguns casos aí muito específicos que a gente acomoda algum tipo de desconto, alguma flexibilização em relação ao contrato, porque a gente entende que a operação é boa e ela leva mais tempo para se recuperar. Então, assim, por isso que eu acredito que tem sim aumento, por conta, né, dos que estão indo bem, aumento que você vai capturar no aluguel percentual, porque você vai surfar junto essa onda de aumento de vendas. Para aqueles que não estão tão bem, acho que só a redução dos descontos que foram dados, uma vez que eles tendem a recuperar, ainda que mais lentamente, eles tendem a recuperar a venda, consequentemente você vai reduzindo os descontos e aí você tem uma oportunidade de redução. Mas eu acho que tem também o fator principal aí, é que a gente observou uma redução de vacância. 2022 foi um ano importante de redução de vacância, que quando você olha o ano cheio, você pega uma média, né? Então, a vantagem é que a gente começa 2023 agora já com shopping quase que completo. Então, você tem menos despesas com lojas vagas, condomínio, IPTU e mais receita, porque esses lojistas que entraram, muitos deles entram, tem lá uma carência inicial ou tem um degrau no contrato de locação, então você tem alguma coisa que pressiona positivamente. Acho que esse é um ponto. Isso nos dá uma visão positiva para 23, a gente acha que tem potencial para crescer sim acima da inflação. Tem, acho que, alguns outros fatores que aí ainda estão ligados à pandemia. A gente, embora tenha talvez se surpreendido com a recuperação dos shoppings aí em 21, principalmente em 2022, a gente percebe também que tem algumas variáveis que não se recuperaram ainda. Talvez alguma coisa disso seja estrutural, como, por exemplo, fluxo de estacionamento, mas alguma coisa não é estrutural, certamente. Então, por exemplo, estacionamento, a gente vinha até o meio do ano aí, se a gente comparasse só o fluxo de veículos, né? Porque às vezes o resultado ele se beneficia por aumento de tarifa, mas quando você olha só o fluxo de veículos, você vinha ali na casa de uma queda de 15% em relação ao pré-pandemia. Aí você fala assim, pô, mas também já tinha uma tendência de redução natural, porque os aplicativos de transporte e tal, mas será que justifica essa queda de 15%? Eu acho que uma parte desses 15% você não recupera mais, mas acho que tem aí um gap que ainda vai recuperar. E, de fato, o que a gente percebeu aí até o final do ano é que esse 15% está mais para 10% hoje do que para 15%. Então, esse movimento ele vem acontecendo, talvez ele estabilize em 5%, em 7%, em 8%, 3%, difícil dizer hoje.
mas eu acho que tem um espaço de recuperação aí nessa conta de estacionamento. Acho que uma outra conta que foi muito impactada e ainda ficou muito para trás é fluxo de cinema. Cinema, assim, são raríssimos os shoppings que se dão ao luxo de não precisar ter um cinema, porque ele já tem uma atratividade, ele já tem uma dinâmica que, enfim, o cinema acaba não sendo tão relevante. Mas, de um modo geral, o cinema sempre contribui. Tem shopping que é mais dependente do cinema, tem outros que são menos, mas que tem uma contribuição grande, tem. E uma obra gigante também. Você tem aluguel complementar que o próprio cinema paga. Em geral, o cinema paga pouco por metro quadrado e o aluguel pesado vem com uma fração da bilheteria. Você tem a contribuição em estacionamento, porque você tem mais fluxo, restaurantes, vendas por impulso. E isso tudo a gente está muito para trás ainda. A gente está em fluxo de cinema aí quase 50% abaixo do que nós estávamos antes da pandemia. A causa aí tem um pouco de mudança de hábito, porque os streamings se desenvolveram, as pessoas se acostumaram a assistir streaming? Tem, certamente tem. Mas justifica 50% de queda? Não, certamente não. E a gente teve algumas experiências ao longo do ano, teve mês que foi dado promoção, ou quando você tem um lançamento mais expressivo, você percebe que a demanda ela existe. O que tem, que eu acho que é um pouco estrutural aí, é que você tem uma falta de oferta de grandes produções hoje. Acho que aí é que está o maior problema, não é falta de demanda. Acho que o público hoje já perdeu o medo, né? A gente vê um período longo aí que o pessoal tinha medo de ficar em aglomeração, dentro de uma sala fechada e tal. Acho que isso já foi, mas o que a gente sente é que os lançamentos eles escassearam. Vem crescendo, a perspectiva para 2023 é melhor, então a gente deve ter um aumento de lançamentos e, consequentemente, fluxo de cinema, mas ainda não é algo longe do potencial. Acho que alguma coisa, você vê produções como a Disney, por exemplo, hoje ela já faz, que eram responsáveis por grandes movimentos nos cinemas, os lançamentos da Disney, hoje eles direcionam para o streaming. Então você perdeu um pouco de apelo aí e provavelmente estruturalmente isso perpetue aí numa nova realidade. Mas eu acho que tem um gap grande ainda para a gente conquistar, que provavelmente vai ser mais lento, porque depende das produções e não da demanda do público, mas que é algo que ajuda bastante nos shoppings. Isso não está na conta, né? A gente vai percebendo isso muito lentamente. E, finalmente, acho que só para finalizar um pouco da nossa visão aí para 23 e em relação aos resultados, eu acho que tem sim algumas operações que sentem mais o desenvolvimento do e-commerce. Você pegar, por exemplo, segmento de eletroeletrônico, tá, assim, as operações estão sofrendo na maioria dos shoppings. E isso pode ser oportunidade para você recompor com outros segmentos que estão surgindo, que estão crescendo. Te viu um aumento grande, por exemplo, de gastronomia em shopping. É impressionante como como não só aumentou a participação desse segmento nos shoppings, como eles vêm performando bem, na maioria dos casos, no pós-pandemia. Então, isso mostra uma tendência. Acho que tem a parte de serviços que está se desenvolvendo muito, tem frentes de entretenimento, enfim, você tem aí também espaço para substituir. E isso ajuda a explicar também um pouco dessa tese. Está em São Paulo, você está perto do público, né? Você está em região avançada, você perdeu uma loja, ficou com espaço vago, você tem tanta coisa que você pode explorar ali, porque bem ou mal se oferece conveniência, segurança, conforto, proximidade, né, para o público que está ali. Então, as chances de você se adaptar a novas tendências, esse era o terceiro pilar da estratégia aí, do que motivou a Rede a focar, né, o Brasil Shopping a focar nos ativos de São Paulo. Você tem uma certa proteção a essas mudanças de tendência. Isso é muito claro em ativos que estão em regiões adensadas, com o público ali, né? Você pode fazer uma clínica médica que tem interesse de estar ali próximo do seu cliente, ou uma universidade, enfim. Dá para pensar em muita coisa. Então, isso também explica um pouco dessa nossa estratégia. E também, enfim, nos dá uma perspectiva positiva para 2023, especialmente para aquelas operações que não recuperaram venda, que estão tendo mais dificuldade. O que tem aí, que acho que é a grande incógnita, é o ambiente macro. Acho que esse é difícil a gente responder, né? Se a gente pegar o que foi projetado em orçamento para os shoppings, estão todos eles apresentando crescimento, mas acho que tem uma questão macro que a gente percebe uma dificuldade maior em projetar, né? O quanto que o juro elevado, talvez aí por mais tempo, quanto que isso vai impactar aí nas linhas de crédito, em algumas operações. Por outro lado, você tem um auxílio do governo maior, então, especialmente naqueles shoppings mais populares, eles talvez se beneficiem dessa nova realidade. Então, tem aí alguns aspectos macros que a gente ainda está observando aí para ver o impacto nos shoppings.
Se vai continuar no Auxílio Brasil, acho que tem alguns pontos também que acho que assim, a gente vai olhando para frente, né? Acho que, e outro ponto também que, assim, que se comentou, né? Acho que, assim, que vocês realmente não gostam de se alavancar, né? Porque acho que até hoje vocês conseguiram ver uma conta que fechasse, assim. Então acho que, se puder comentar um pouco também, assim, acho que olhando para frente, né, Alexandre, qual que será a cabeça de vocês, assim, para crescer o fundo, né? Para, assim, para fazer, sei lá, acho que uma nova oferta. Assim, acho que assim, acho que o grande desafio hoje, na visão do mercado de shoppings, né, é que você, entre aspas, né, só compra no mercado secundário, né? Você não vai desenvolver um shopping, né? Assim, principalmente o caso do HGBS. Né? Acho que se peça o VIS, que ele compra os ativos, né, que estão mais desafiadores, tenta refazer ali, mas vocês realmente acho que não procuram muito isso, né? Ver mais ativos mais maduros. Então acho que assim, uma coisa que perguntaram muito era justamente isso, né? Vocês não têm, né, 100% de ativos, né? Então assim, é possível vocês comprarem, né, assim, no futuro essas partes, né, vamos dizer, minoritárias, né, de outros, né, sócios ali, ou então realmente seja, acho que, como chama, é, é mais com fazer assim, acho que, sei lá, uma parceria que nem o XP Malls fez com a JHSF, né, sei lá, eu tenho o direito de comprar os próximos expansões, não sei, qual que é a cabeça de vocês, assim? Olha, eu acho que assim, primeiro, obviamente, crescer é sempre bom, né? Especialmente para o gestor, para o administrador, mas a gente tem um nível um volume hoje que nos dá um certo conforto em termos de liquidez, que eu acho que isso é um dos grandes benefícios do crescimento do fundo, né? Hoje, o fundo tem em valor patrimonial um pouco mais de 2.200 e ele negocia quase que 25% disso ao ano, é um volume razoável. Eu acho que crescendo mais ele vai talvez aumentar esse giro, certamente, mas hoje a gente já tem um nível de conforto em termos de liquidez, de diversificação, que já é saudável na nossa visão. Então, estou dizendo isso para dizer que não tem uma pressão de crescimento, a gente não tem essa, né? Acho que uma questão também que a gente não explorou aqui, mas o fato de estar numa asset independente, você também não tem uma pressão ali de um banco que eventualmente Tem que crescer as atribui 20 metas. assim. A gente acho que tem muita parcimônia, acho que a gente é cotista dos nossos fundos, né? Então a gente cresce se a gente entender que faz sentido. Se não fizer sentido, também não tem uma obrigação, uma pressão por crescimento. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que as oportunidades que a gente viu com alavancagem, quer seja pela questão puramente financeira, né? Quer seja pela visão estratégica, não fizeram muito sentido. Não quer dizer que a gente não venha fazer operações, eventualmente, que se justifiquem. Mas tem que fazer sentido financeiro, tem que fazer sentido estratégico, e sempre com uma visão de longo prazo, que é o que nos norteia, né? A gente sempre tem nos fundos aí um trade-off aí entre a visão de curto prazo e a de longo. Muitas vezes elas são conflitantes e a gente tem que ter aí bastante habilidade para lidar aí com esse trade-off. Mas a nossa visão, acho que o que predomina é a visão de longo prazo. Em relação ao crescimento, uma outra, assim, o que a gente vê como o mais saudável é crescer através de novas emissões, que é o que a gente sempre fez. Mas, por outro lado, a gente também tem uma métrica de não emitir abaixo do patrimonial. Acho que isso é um pouco compromisso com o atual cliente, né, o cotista do fundo, é quem manda no fundo, e que eventualmente pode não ter interesse ou não ter liquidez naquele momento da emissão para acompanhar, para aumentar a posição, e aí não seria justo você diluir esse cotista numa condição não satisfatória. Por isso que a gente não faz emissão abaixo do patrimonial. Como hoje a gente tem um nível de desconto, acho que os fundos estão muito abalados pela questão do juro, principalmente, a gente hoje navega em valor de mercado abaixo do patrimonial. Então, acho que nem essa diferença tem aí 10, 15% de desconto. Acho que nem é algo tão relevante, porque o próprio crescimento de NOI deve normalizar isso. Mas para o curtíssimo prazo, eu acho que eu não vejo essa possibilidade. A gente não tem, né, de novo, essa pressão. A gente está sempre olhando o longo prazo, sempre olhando a oportunidade. Mas, assim, até por a gente ter uma estratégia mais restrita do ponto de vista regional, acho que uma outra coisa que você falou que é interessante, eu acho que é sempre oportuno você pegar um shopping, comprar num preço bom, onde você enxerga uma oportunidade de turnaround ali para melhorar o resultado. É fantástico. Então a gente olha e gosta disso. Mas eu acho que a pandemia, antes da pandemia até, você teve uma safra de shoppings novos que sofreram muito na maturação. Então o próprio mercado começou a diferenciar ativos mais maduros daqueles mais recentes que têm uma fragilidade maior. O que eu chamo de uma fragilidade maior? Uma vacância mais elevada, uma taxa de esforço do lojista maior. O que é a taxa de esforço? Às vezes o que o lojista deixa em custo de ocupação vis-à-vis o que ele vende, permite que ele sobreviva, mas numa situação ali muito tênue.
qualquer crise, qualquer sopro de mercado ali, esse cara não vai aguentar e vai entregar a loja. Então você tem um nível de risco maior. Sempre que você vai entrar numa situação que você vai buscar turnaround e tal, evidentemente que você tem um nível de risco maior. E acho que a pandemia evidenciou isso, né? Acho que, então, além da questão da safra que eu falei, acho que tem esse movimento de pandemia. A pandemia separou bem os ativos, assim, a pujança e a capacidade de recuperação, a velocidade de recuperação dos ativos mais maduros, mais bem consolidados, daqueles que têm determinadas fragilidades. Então, acho que isso por si só acaba sendo um elemento que, quando a gente tem na nossa cabeça uma visão mais conservadora, né? Eu não sei se dá para a gente chamar isso de high grade, mas eu acho que pela estratégia, né? Mais que eu play falei, vanilla, assim. Mais play vanilla. Isso. Acho que tentar estar mais protegido de competição, ter uma visão mais longo prazo, isso naturalmente te torna mais seletivo, né? E obviamente isso daí assim, se te torna mais criterioso nesse crescimento. Acho que se você pegar, sei lá, acho que desde 2010, não sei, acho que desde quando ela dá os dados lá, acho que 2005, né? Acho que a Multiplan tem o custo de ocupação, né, acima dos peers, né, assim, sempre, né? E aí você pega, sei lá, BR-Malls, pega lá, sei lá, Sonae Sierra, né? Você pegava realmente os peers ali, tinha um custo de ocupação muito mais baixo. Mas como você falou, né? Não adianta nada, né? Eu tenho custo de ocupação baixo, eu não consegui vender, né? Então acho que esse é o grande desafio do lojista, né? Acho que esse é o... assim, acho que a grande mérito do Iguatemi foi conseguir sair no custo de ocupação baixo, tentar chegar um pouco mais próximo da Multiplan, né? Que realmente o gap fechou um pouco, né? Mas tem esse desafio mesmo, né? De não é qualquer shopping que consegue vender, né? Acho que esse é um grande problema, né? E se você puder comentar um pouco, acho, Alexandre, sobre a questão lá do Gran Plaza, né? Que acho que vocês são cotistas, né? Acho que sim, é relevante, né? Participaram ali da assembleia, né? Do final do ano passado ali. E, assim, acho que o operacional deles, assim, acho que do Gran Plaza é muito bom, né? Assim, também acho que a galera que tá lá da CCP também é muito boa ali. E acho que o grande, na minha visão, acho que o grande desafio era realmente essa multa, né? Então acho que assim, né? E o lado bom, né? Que vocês conseguiram resolver, sei lá, faltam 2, 3 dias para acabar o ano e não tem mais esse problema em 23, né? Oficialmente falando. Então o problema já está mapeado no pior dos casos. endereçado, Então né? acho que se tinha algum outro problema, sei lá, acho que é mais com a CCP agora, né? Que ela tem um fundo lá que tem que resolver, né? Mas assim, por ABCP, né? Realmente o problema já foi ali, né? Então acho que se você puder falar um pouco assim, acho que não foi um problema, um turnaround, né, vamos dizer assim, no ABCP, né, mas foi realmente um fundo, né, que tinha, né, realmente, acho que bem localizado, como você falou, realmente na Grande São Paulo ali, acho que é um fundo que é referência ali para a região ali, e tinha esse issue, né, que penalizou muito as cotas. Acho que você poderia comentar um pouco, sei lá, acho que o passo a passo, o track record da Red, né, para esse fundo, né? Olha, bom, primeiro, acho que você colocou bem, o ativo é primoroso, o ativo vai muito bem, é dominante, enfim, é uma grande oportunidade, a gente gosta muito desse ativo, a gente montou uma posição, acho que nem é uma posição tão relevante, acho que talvez inicialmente nós tivéssemos o interesse de ter uma posição ainda maior, porque de fato é um ativo que ele é muito bom e ele está muito aderente à nossa estratégia. Teve essa infelicidade desse processo tributário, né? O fundo, e lá o investimento ele é indireto, a gente não tem participação direta no shopping, a nossa participação se dá de forma indireta por cotas do ABCP11, e teve essa notificação, começou como um ofício da CVM, que virou uma notificação, uma autuação da Receita Federal, que ela considerou, num primeiro momento, 3 anos de histórico ali, onde ela entendeu que o fundo deveria ser tributado como uma PJ e não como fundo. Então, ela atuou com base nisso. Isso gerou um problema, aí, trouxe uma volatilidade muito grande para a cota do ABCP, a cota despencou, e a partir daí uma discussão grande entre os cotistas, entre o administrador, que é a Rio Bravo, a própria SIM, que é quem administra o shopping, vamos dizer, a controladora do fundo original, ela tinha uma posição de 60% das cotas daquele fundo. E o que a gente percebeu é que, primeiro, existe uma linha de defesa no sentido de argumentar que essa autuação é indevida. Esse assunto está em discussão, está em nível administrativo, ainda está no CARF, então isso vai ser apreciado em algum momento, acreditamos que não muito distante. A convicção, tanto da SIM quanto da Rio Bravo, é de que o fundo vai se livrar desse problema, de que ele vai conseguir sustentar a tese de que essa legislação, que por sinal ela é muito pouco objetiva, a redação ela é muito, enfim, ela dá margem aí, então,
mas eles têm uma convicção grande de que isso vai ser superado, e caso não seja, isso vai virar um processo judicial, porque se o CARF, se na esfera administrativa o assunto não for resolvido ao contento, isso sobe para o judiciário e pode levar aí 10 anos de discussão. A gente sabe que o judiciário muitas vezes demora para ter as decisões. E o que acontecia lá? Quer dizer, enquanto esse problema não era estancado, quer dizer, vamos dizer por hipótese que a Receita tem a tese dela apreciada, entendida como a correta. Significa que aquele fundo está condenado porque todos os anos, mesmo os posteriores àquele período em que houve autuação, ele deveria ser tributado da mesma forma. Então a gente procurou, e aliás, já no final de 2019, aliás, no final de 2020, a gente, como cotista com mais de 5% do ABCP, a gente convocou uma assembleia promovendo a cisão. Já tinha, naquele momento, tido tentativa tanto da Rio Bravo, uma proposta tanto da Rio Bravo como uma da SIM, que passava aí ambas por cisão, que era uma forma de estancar esse problema. Só que eles não se entenderam, quer dizer, não houve consenso, muito pelo contrário, quer dizer, teve uma discussão ali de se o voto da SIM era válido ou não na Assembleia, esse assunto foi para a CVM, virou um imbróglio. A gente tentou, como terceiro independente, oferecer uma situação diferente das duas anteriores, mas a Assembleia não conseguiu quórum suficiente para que isso fosse em diante. Então a gente vivia essa situação, quer dizer, não tem essa discussão no CARF, isso traz volatilidade, tira valor da cota e, ao mesmo tempo, esse problema ele continua, esse risco ele continua existindo. O que a gente conseguiu fazer, acho que aí foi um esforço muito grande, aí a gente conseguiu sentar na mesa todo mundo e encontrar um caminho que atendesse às preocupações da Rio Bravo, às preocupações da SIM e que fosse alinhado com interesses de cotistas independentes, como é o nosso caso. Então a gente conseguiu construir isso, nós fizemos um acordo que culminou com a cisão aí no último dia do ano passado, e isso significa dizer que o fundo daqui para frente, independente da discussão de se a tese da Receita está certa, não está certa, pelo menos o daqui para frente a gente resolveu. A gente fez a cisão, assim saiu com a parte dela, os outros cotistas minoritários ficaram no fundo, então, portanto, hoje não tem mais um cotista com mais do que 25% das cotas nesse fundo, onde tanto o Brasil Shopping quanto outros minoritários participam. Tem garantias dos dois lados, quer dizer, você não tem o risco da autuação ela se efetivar e você ter que bancar... Assim não pagar o que não pagar. Então, isso tudo foi acordado, acho que foi em paralelo. Como você fez a cisão, você criou... Hoje você tem 2 veículos que participam daquele shopping. Você precisou criar aí um instrumento de governança no shopping, que é refletido aí numa convenção de condomínio pró-indivíduo. Então, a gente discutiu também essa convenção, questões de governança e tudo mais, e o assunto foi resolvido. Então, acho que tira um pouco da incerteza futura. Obviamente que a gente tem o passado, tanto a parte que está em discussão ali, como a parte, um período que ficou fora da autuação, mas que é daqui para trás. Também não pagou imposto, sim. Então acho que... Mas, enfim, acho que ouvindo aí a Rio Bravo, ouvindo assim, existe uma convicção grande de que esse assunto seja resolvido favoravelmente. É o que a gente espera, acho que seria o melhor dos mundos. Mas, de qualquer forma, por via das dúvidas, a gente já protegeu o fundo aí do futuro. Então, acho que foi um movimento importante e que, enfim, deu certo, aí teve êxito aí no final do ano passado. Não, acho que realmente foi um fundo, né, que... assim, acho que ele foi criado antes da lei, né? Então, acho que realmente, né, assim... Acho que quem criou a lei, né, deveria, né, na minha visão, limpar a base, né, assim, quando você faz... Então, acho que teve um pequeno problema lá desde então, né, e 20 anos depois você descobre esse problema, né? Então, acho que tem esse pequeno problema técnico ali, né, que a galera, acho que acabou esquecendo isso, mas... E como era um fundo grande, né, era R$1 bilhão, então realmente a multa, né, era relevante, né? Então, acho que tinha esse desafio, né, acho que... No PAC também tinha dúvida, mas também como já venderam bastante cota, acho que não tem mais problema ali, né? Então acho que, mas assim, acho que a dinâmica realmente, como você falou, acho que é um ativo muito bom, né? E realmente foi muito penalizado, né? Por essa questão mais jurídica ali, né? E assim, acho que só para fechar, né, Alexandre? Assim, acho que olhando, assim, acho que vamos dizer assim, acho que assim, vocês têm bastante ativos, né, como se fossem imobiliários, né, assim, acho que lá dentro também, né, assim, acho que é mais CRI também, assim, acho que além de alguns fundos imobiliários também de shopping ali, né, acho que qual que é a cabeça, assim, de vocês, né, de alocação, né, assim, acho que, assim, além dos ativos físicos, né, assim, vocês vão
tendo um caixa rentabilizado de maneira melhor no HGBS, né? Acho que, ou então vocês vão comprando cotas, né, de shoppings para ver, né, e depois realmente, possivelmente, incorporar no futuro. Então, se você puder comentar um pouco, acho que assim, a gestão do caixa, né, da companhia. Não, eu acho que, assim, Bom, primeiro falando do Brasil Shopping, que acho que dos fundos de shopping, dos 5 fundos que a gente tem, é o mais relevante, Sim. é o que tem gestão ativa. Eventualmente, ele pode promover algum movimento de consolidação. Sim, a gente já teve isso no HMOC, né, que era o Praça da Moça, foi super bem sucedido, mas evidentemente que a gente tem que respeitar a regulamentação e os princípios aí. Lá foi uma situação em que a gente tinha uma posição relevante, mais de 80% das cotas, e ainda assim a gente não pôde votar. Quem decidiu pela venda do ativo foram os demais cotistas. Então, acho que qualquer processo de consolidação, acho que é importante destacar isso, ele passa por essa questão. Não basta eu querer, eu tenho que estar alinhado com os demais cotistas do fundo. Tem que ser algo que seja percebido como bom para eles também, porque no final do dia são eles que vão votar e aprovar. Em relação aos fundos atuais, acho que tem o próprio JRDM, que está em curso aí, né, que a gente comentou um pouco. Para os outros, eu não vejo. O Floripa, a gente acabou de assumir a administração e gestão do fundo, então a gente tem uma participação via Brasil Shopping importante no Floripa, mas eu acho que hoje aquela nossa vontade de estar presente no ativo já se materializou, acho que isso é muito positivo. Vamos lembrar que é um ativo fora de São Paulo, né? Tem outros que muitas vezes a gente é questionado. O FIGS, por exemplo. O FIGS é um que a gente assumiu a gestão por um movimento que foi liderado aí por cotistas. Só ele jogou fora o fundo, né? Ele renunciou, né? O antigo administrador renunciou. Aí os cotistas se mobilizaram para convidar outros gestores para participar, e a gente teve a felicidade aí de ter sido escolhido. Então a gente assumiu a administração e a gestão do fundo desde então. E muitas vezes surge esse questionamento: vocês vão incorporar o FIGS? Olha, não está no radar, muito pelo contrário. Quer dizer, primeiro, o FIGS tem uma questão de regulamento ali, ele é um fundo que foi criado para participar de ativos em que tem a General como administradora, isso está lá desde a origem, né? A gente não tem a pretensão de mudar a estrutura de um fundo que a gente herdou, quer dizer, muito pelo contrário, tem que respeitar os cotistas do fundo que nos elegeram para ser o gestor e tal. Acho que eles não esperam. Se amanhã ou depois a gente entender que faz sentido, obviamente vai ser uma decisão desses mesmos cotistas. O que eu posso dizer é que hoje não está no radar, acho que tem ainda desafios do próprio FIGS, ele tem ativos ali, principalmente o Maia, que é um ativo muito bom, muito bem construído, bem localizado, e que veio nessa safra aí, que pegou já um momento de mercado mais difícil. Então ele tem ainda uma lição de casa para buscar a maturação dele, embora ele tenha um mix muito importante. Acho que a General faz um trabalho bom, muito bom, com visão estratégica. A gente, enfim, aprecia muitos dos movimentos que eles fazem lá, mas o shopping ainda tem um caminho aí em busca da maturação. Então, assim, não tem né, sem prejuízo de, eventualmente, a gente enxergar oportunidades, como já ocorreram no passado, em promover consolidação. O que eu posso dizer é que, para esses fundos aí, não tem esse movimento, exceto o Jardim Sul, que já é público, aí, que está em curso. E acho que, só para fechar assim no FIGS, né, assim, acho que ali tem um problema de vacância, né, que assim, acho que desde que vocês tomaram fundo, né, assim, acho que persiste, né, e assim, você acha que, assim, qual que seria, vamos dizer assim, acho que algo que poderia reduzir a vacância dele, né? Assim, acho que você comentou, acho que vários perfis, né? Vários ativos do fundo, né? Reduziram bem a vacância, não é quase realmente uma exceção, mas você acha que Goiabeira também é outra, mas você acha que de maneira geral a gente vê realmente que os ativos foram, acho que assim, tão, assim, acho que como você falou, 1%, 2% é uma vacância, entre aspas, até ruim, porque você não consegue mexer o mix como você queria, né? Acho que você não tem esse problema no FIGS hoje, né? Realmente é um problema de uma vacância um pouco alta, né? E assim, como que te consegue, né? Você acha que endereçar, né, essa vacância ali, né? Olha, eu acho que assim, ali o FIGS a gente tem que dividir nos dois ativos que pertencem à carteira, né? E que hoje eles representam quase que 50% aí do PL em cada um. O Bom Sucesso, ele é um shopping mais maduro, já existe ali hábito de consumo, ele é muito forte na atratividade dele, o fluxo dele é muito intenso. É um shopping voltado para um público de renda inferior e que tem um problema de vacância, mas a causa é muito diferente daquela que a gente vê no Maia, que é o outro ativo. Ali, primeiro ele teve uma expansão, então ele desafogou, ele tirou aquela pressão que ele tinha de ocupação, e o shopping se preparou para receber uma grande operação, que quando viu o juros subindo e o mercado, o macro, mais desafiador, ela deu um passo para trás
e, portanto, o shopping teve que lidar com essa situação não planejada. Pelo contrário, o movimento seria muito positivo. Essa grande operação, infelizmente, declinou, e agora a lição de casa é de buscar outras operações que façam sentido para o shopping para ocupar esse espaço. Isso vem acontecendo, essa vacância vem reduzindo. Eu acho que o Bom Sucesso, e aí também explica um pouco da mudança de estratégia desse grande varejista que ia entrar nessa área que foi disponibilizada para ele, que é a inflação elevada que nós vivemos. Ela tirou muita renda, especialmente das classes menos favorecidas. Então, um Bom Sucesso de todos os shoppings que a gente acompanha na rede, são 20, foi o shopping que mais sentiu o efeito da inflação, da perda de renda por conta da inflação. Eu acho que agora a gente vive uma realidade que talvez esse quadro inverta. Quer dizer, a gente com um auxílio emergencial, que agora é um Bolsa Família. Permanente. Permanente de R$600, eu acho que isso tende a ajudar o Bom Sucesso. E a questão da vacância ela vai ser endereçada, ela foi uma questão pontual, aí, explicada por essa razão que eu te expliquei. A questão do Maia, o Maia é diferente, é uma vacância mais desafiadora, porque ela não é uma vacância que foi criada pelo empreendedor, é um shopping que não chegou à sua maturidade plena. Vamos lembrar que o fundo, o FIGS, aí dando um passo aí para trás, o FIGS, quando foi criado e distribuídas as cotas, tinha renda garantida, e aí ele sofreu muito impacto quando essa renda cessou e os ativos ainda não estavam maduros o suficiente, principalmente o Maia, para conseguir, sustentar a renda que o fundo dava. Isso derrubou a cota, isso assustou muitos investidores, né? Mas o Maia é um shopping que, embora tenha essa questão, esse desafio de ocupação, de maturação, ele vem num movimento que, na minha opinião, estrategicamente é muito correto. A pandemia atrapalhou muito isso. É um pouco daquilo que eu falei, né? Quando eu brinquei que na pandemia todo shopping deu um passo para trás. E os shoppings bons rapidamente recuperaram esse passo, alguns já estão até para frente. Os shoppings mais frágeis, que era o caso do Maia, que ainda não tinha se maturado, ele deu 2 passos para trás. Então essa retomada ela é muito mais lenta e ela passa muito pela questão de ocupação. O que eu acho que tem de positivo é que a estratégia está correta. Ele é um shopping que está muito bem ancorado em operações de gastronomia e que funcionam bem, performam bem. O mix desse shopping ele é muito bom, embora você tenha lá operações que não tenham ainda uma performance muito satisfatória, então vez ou outra você perde uma operação, repõe com outra, daí a dificuldade de redução dessa vacância. Não é que não tem novos internantes, tem, mas é que muitas vezes aqueles que entraram na inauguração surfaram aí até agora, né, remaram até agora e chegaram, por conta de pandemia, desistiram. Então você tem ali um pouco de enxuga-gelo, mas eu acho que a estratégia, o movimento, ele está positivo, ele é um shopping bem localizado, está numa região de adensamento também, então a tendência é que o tempo corra a favor do shopping, porque você tem um adensamento com uma renda muito boa para a cidade, é uma região muito boa. Então é um case que, para o longo prazo, eu tenho certeza que ele vai amadurecer, vai ser um bom shopping. Acho que a grande dúvida é a velocidade que isso vai demandar. Até uma questão que, na avaliação que a gente fez agora, teve muita gente que criticou porque o avaliador reduziu a cota patrimonial. Ele faz lá a metodologia de desconto de fluxo de caixa. Então, primeiro ele projeta um fluxo, depois ele desconta. E aí a gente trocou de avaliador esse ano, a gente costuma fazer isso de tempos em tempos nos nossos ativos. O avaliador novo, ele foi muito mais conservador do que o avaliador anterior na questão da projeção do fluxo. Então ele tem uma visão mais conservadora em relação ao tempo que o shopping vai levar para maturar. E aí quando você traz isso ao valor presente, especialmente nesse momento que o juro subiu, que a taxa de desconto subiu também, isso provocou um impacto aí que gerou algum desconforto. A gente procurou explicar bem no relatório, inclusive tivemos 4 páginas ali tentando explicar o porquê disso. Quer dizer, não tem nada de errado com o ativo, né? É mais a visão mais otimista ou mais pessimista do futuro, e o futuro é isso, ele passa acho que essa grande incógnita de qual a velocidade de amadurecimento. Mas é um shopping que acho que está bem endereçado, tem, como eu disse, é um bom equipamento, é um bom mix. O administrador lá demonstra ter bastante empenho, conhecimento e estratégia correta. Então eu acredito que isso vai ser um case aí positivo aí para o futuro. Acho que assim, dando um exemplo simples, né? Sei lá, você tem uma vacância de 20, né? Você reduz 5% ao ano, né? Sei lá, você vai zerar em 4 anos, né? Mas se passou 2 anos e a vacância não caiu, então realmente sua tese tem que ser ajustada. Então acho que, como você falou, teve a pandemia, né? Teve realmente 2 passos para trás ali, que acho que penalizou um pouco também essa questão, né, do ativo, do preço do ativo ali, né? Então acho que mais obrigado pelo seu tempo, Alexandre. Obrigado a você também que assistiu a gente aqui. E até a próxima, então. Prazer aí. Ficamos à disposição. Obrigado.